como a gente está em outubro, outubro rosa, é o mês da conscientização e da prevenção contra essa doença que é muito grave, né, doutor? É verdade. Eu queria que você explicasse pra gente como que se forma essa doença, qual é o começo dela? Bem, bom dia a todos, bom dia telespectadores e telespectadoras. Aqui em perfil tem a mama. A mama é uma glândula que produz leites para você amamentar o nenê. E aqui essas são as glândulas, olha. Aqui por dentro são os lóbulos da mama. E aqui dentro do lóbulo forma o leite desce, entra nesse ducto, tá vendo esse canalzinho? Isso chama-se ducto. E o ducto vai para o mamilo e aqui sai o leite. O grande problema, aonde mais acontece o câncer de mama na mulher, é no ducto, tanto que existe o carcinoma invasivo e não invasivo ductal, e o carcinoma lobular. Essas são as duas regiões onde mais dá o câncer de mama. Agora, doutor, a gente tem uma ilustração para explicar exatamente tudo isso que o senhor está falando. Bora dar uma olhadinha agora. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, olha que coisa. Agora vocês vão ver o leite sendo produzido pela mama e sendo escoado pelos ductos. Por problemas hereditários, genéticos, ambientais, as células da mama começam a crescer muito rapidamente, formando o que a gente chama de tumor. E o câncer da mama, que eu falei agora para vocês, que pode ser o carcinoma, tanto aqui, olha, eu estou representando aqui o carcinoma invasivo ductal e o lobular, nós não sabíamos disso antigamente, mas se a câmera pegar aqui essas células tumorais, a gente vai ver que eles têm alguns buraquinhos chamados receptores hormonais. E esses receptores hormonais de estrógeno, progesterona e HER2 são substâncias que a gente nem sabia que esses tumores têm esses receptores hormonais. Então, o tratamento vai de encontro se a mulher tem receptor, se não tem. Isso é novo. Agora, doutora, a gente sente alguma dor quando começa essa doença ou só no autoexame mesmo que a gente sente um carocinho, alguma coisa na mama? Como que a gente descobre que está com essa doença? Então, às vezes você nem descobre porque não tem sintoma. O que a gente sabe é que o câncer da mama, ele começa a crescer. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem um câncer na mama, chamado câncer in situ. Ele está pequenininho, bloqueado. E aqui os gânglios linfáticos ficam exatamente protegendo o nosso corpo para não deixar que ele saia daqui. Aqui vocês estão vendo já o câncer já cresceu de tamanho, já pegou o gânglio linfático. E aqui o câncer cresceu mais de tamanho ainda, já pegou todos os gânglios e já está saindo do corpo, dando uma coisa chamada metástase. Que agora eu vou mostrar uma animação para vocês, para mostrar o que é metástase, como que a metástase é formada e aonde que ela vai no câncer de mama da mulher. Então eu vou mostrar agora uma animação para vocês, exatamente mostrando, aqui está o câncer na mama, ele vai crescendo, agora vocês vão ver as células do tumor saindo desse tumor da mama, olha lá, vocês estão vendo uma célula tumoral se despregando, ela vai caminhando, ela vai entrar agora num vaso sanguíneo ou num vaso linfático. Aí você está vendo, olha lá, ele se desprende, esse movimento é feito dia a dia, olha. Ora, ele vai crescendo, essas células vão entrando, vão saindo e elas são muito acessíveis, porque a mama é muito irrigada por sangue e por linfáticos. E agora eles vão conseguir passar essa barreira toda e vão cair dentro da circulação. No caso, é a circulação sanguínea. Olha as células cancerosas agora caindo na corrente sanguínea e elas podem ir para o cérebro, para o fígado, para os ossos e aí o câncer cresce e isso chama-se metástase. Isso é muito grave. Eu diria para vocês que esse é o estadio 4 da doença. Agora, doutor, quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, o principal fator de risco, vou chamar uma outra animação para vocês verem, é o histórico familiar. Mães, tios, todos consanguíneos têm que fazer a prevenção primária, ou seja, procurar logo um serviço médico. Outra coisa importante, sempre lembrar, é a reposição hormonal. Cuidado com as mulheres que tomam hormônio sempre, até depois da menopausa. Tem que tomar com quantos anos, doutor? Começar a tomar essa reposição hormonal? O ideal é você não tomar hormônio. O ideal é você não fazer a reposição hormonal
o ideal seria até nem tomar pílula É anticoncepcional. isso que eu queria saber, porque a mulher hoje em dia, a mulher moderna, ela toma muitos hormônios. Então. E principalmente depois, quando você começa a vida sexual, a Isso. questão do anticoncepcional. Então, Aninha, a reposição hormonal e a pílula anticoncepcional, as duas formas de hormônio, elas podem conduzir ao câncer de mama e são fatores de risco. Então, quem toma isso, é muito importante continuar o tratamento. E se você tem uma tia que já teve o câncer de mama, a partir de que idade você precisa fazer o exame? Então, a tia, o importante é ser consanguíneo. Normalmente as pessoas consanguíneas, ou seja, primos, irmãos, mães e tios, têm que fazer logo aos 20 anos de idade o primeiro exame de mama. E, geralmente é o ultrassom e a mamografia. Nunca esqueça que o ginecologista é a pessoa que tem que examinar e seguir esses casos. Bem, agora eu vou continuar com os fatores de risco. Aqui é a obesidade. No Brasil, a obesidade entre as mulheres é crônica, então tomem cuidado. Consumo de bebidas alcoólicas. A mulher não deve beber álcool. No máximo, uma taça por dia de bebida alcoólica. E o tabagismo. A gente associando todos esses fatores, a gente sabe que é importante o desenvolvimento da doença. Então, e essas lesões de risco, finalmente, são as calcificações. Às vezes a mulher fala, tem uma calcificação na mama. Pode ser já um fator de risco para desenvolver a doença. Agora, doutor Spross, todo mundo fala que o câncer, ele não tem sintoma. Mas esse painel aqui, ele é muito importante para que a gente perceba que ele tem sintoma sim. É verdade, Renata. Sabe que na década de 80, todos os médicos falaram, não, você tem que se autoexaminar de qualquer jeito, tomar banho, ficar passando a mão na mama. Hoje em dia mudou muito isso. Mas é muito importante a mulher conhecer as mamas que tem. Então, não é que você tem que se autoexaminar, mas toma banho, passa a mão, lava-se. Não é que se examina, mas começa a se olhar no espelho e ver a forma das mamas que você tem. Por quê? Porque os principais e o começo do câncer da mama, como a nossa menina do VT, a nossa grande Mariana, parabéns para ela. Primeira coisa, enrijecimento, inchaço, de repente você fica com inchaço localizado, ondulações na pele, sabe? Fica tudo mudado, erosões com coceira, vermelhidão na pele, começa a sair secreção pelo biquinho, pela mama, o mamilo entra, de repente você vê que o mamilo entrou para dentro, começa a ter caroço, você nota o aparecimento de um caroço, a pele, textura de casca de laranja aqui fora, aliás tem um câncer chamado doença de Paget, feminino, que começa desse jeito, ao arrefecimento das veias, as veias começam a ficar muito inchadas aqui, mudança do formato da mama, né? E os sulcos, marcas da pele. Então, isso é muito importante vocês olharem no espelho. Mas mesmo no comecinho, assim, a gente já consegue ver esses sintomas? Ah, ou algum deles, pelo consegue, menos? Tia. A mama é um órgão que é incrível, porque ela se amolda muito, mas as lesões internas da mama já dão até o diagnóstico. Que por falar em diagnóstico, cuidado, não esqueçam do exame da mamografia, do ultrassom da mama. Eu faço todo ano. Então, não existe assim um padrão, você depois dos 50 anos não existe, quer dizer, vai depender muito do seu ginecologista, do médico que cuida de você, te orientar, por causa da família. E o tratamento, doutor? Agora então, o tratamento, depois que você vai depender sente muito do isso. que tipo de câncer você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui foi injetado um corante aqui no câncer. Esse corante entrou no vaso linfático e pegou aqui o nódulo. Isso aqui chama-se biópsia do linfonodo sentinela. O médico tira esse linfonodo e vê se tem câncer aqui. Porque se já tiver câncer, provavelmente ela já é metastático. Então tem cirurgia, você tira. Depois da cirurgia, radioterapia, a quimioterapia e atualmente tem umas drogas chamadas drogas-alvo. Elas vão agir exatamente aonde tem os hormônios e principalmente o HER2. Essas drogas-alvo agem no HER2 e a quimioterapia tem a base de hormônio e não hormonal, quer dizer, vai inibir a absorção do estrógeno e da progesterona. Então esses remédios são modernos e são eficientes. Doutor, agora, de tudo isso que a gente ouviu agora, existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Então, a prevenção, Ana, eu acho que é a coisa principal que a gente tem que falar aqui. Primeira coisa, atividade física. O seu corpo tem que estar mais bem treinado. Você pode caminhar só 30 minutos por dia. A amamentação previne o câncer de mama. É mesmo? A amamentação previne o câncer de mama. Uma dieta balanceada, principalmente baseada na dieta do Mediterrâneo.
A redução do estresse, para variar, o estresse está sempre ligado em algum tipo Vai ter de que fazer uma yoga. problema. Recebi essa dica ontem do meu médico. importante. Começa a fazer meditação 10 minutos, Sabe, 3 vezes por semana. fortalecimento interno é importante. O controle do peso para evitar a obesidade. A redução do álcool. E do cigarro finalmente, também, né? É o cigarro e a mamografia. Essa pirâmide, eu diria que é fundamental para a mulher ter guardado na casa dela. E a gente não pode esquecer que os homens também. Tem Homens câncer de mama. têm casos de câncer de mama, mas o homem também pode ser um portador de câncer de mama e tem que cuidar e fazer o ultrassom da mama também. Agora, doutor, nesse painel aqui, a gente ouve muito falar de mitos e verdades sobre o câncer de mama, né? Cada um Tá. tem uma hipótese, cada um fala alguma coisa. verdade. O que é mito e o que é verdade? Tá. O Bom, implante de silicone. olha só, eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver se você sabe, hein? Se é mito ou verdade? É. Renata, o implante de silicone aumenta o risco de câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? É mito. Tira. Isso é mito. Ó. O que acontece, sabe o que acontece? Deixa eu só mostrar rapidinho para o telespectador. O que acontece é que o implante de silicone, muitas vezes, ele atrapalha o ultrassom e atrapalha a mamografia. É verdade que é bom fazer ressonância Muitas também? vezes, dependendo do que o ultrassom faz, sim, Se você é tem verdade. silicone, porque falam que muitas vezes, por conta do silicone, você não consegue enxergar direitinho. Esse é o problema que a gente estava comentando agora. E a tomografia e a ressonância ajudam muito. Mas desde que o teu ginecologista tenha experiência, ajuda bastante. Bem, Ticiane, presta atenção. Homens podem ter câncer de mama. Olha, Isso é mito ou é verdade? Te confesso que eu não sabia, mas você falou agora. Então, homem pode sim ter câncer de mama. E é verdade. Hoje, nos Estados Unidos, 2.300 homens estão tendo câncer de mama. Isso é genético, doutor? Isso é genético, é hereditário, é ambiental, é o fator do álcool. Então, a gente tem que fazer mamografia e ultrassom também. Agora eu vou perguntar para Ana. Ana, dor nas mamas é sinal de câncer. Isso é mito ou é verdade? Eu espero que seja mito, porque as mulheres todos os meses no período menstrual ficam com a mama mais rígida, dolorida, então eu espero que seja mito. E é um mito mesmo. A dor na mama não é sinônimo de câncer. Para você agora, presta atenção, hein? Renatinha, todo nódulo na mama é câncer? É mito ou verdade? Todo eu acho que é nódulo- mito. É mito? É. porque tem o cisto, né? Mesmo. Porque o nódulo pode ser benigno ou maligno. Então precisa fazer uma punção, biópsia para saber o que é. Ticiane, a quinta agora. Baixos níveis de vitamina D aumentam o risco de câncer de mama. É mito ou é verdade? Você está falando verdade, tão verdade que deve ser verdade. E é verdade mesmo. Trabalhos recentes publicados até esse ano mostram que as mulheres que têm vitamina D baixa têm maior probabilidade de câncer e até aumentar a Então é melhor a gente metástase. tomar mais vitamina D. Vitamina D. Vitamina Mais D. sol. Sol, comer, Alimentos. comer frutos do mar, verduras verdes. Ana Hickman, mulheres com seios menores têm menos chances de desenvolver a doença. É mito ou é verdade? Que pergunta difícil, doutor. Agora Difícil. é pegadinha. Pegadinha, viu? Pegadinha. Antigamente a gente achava que as mulheres que tinham mama pequena tinham menos chances, mas atualmente Mentira. a gente Mito. sabe que é mito. Independe da forma e do tamanho. O que é importante é teu estilo de vida, da onde você vem, a família que você tem. Então, saia do sofá, procura seu médico, vá se tratar e uma semana boa. E um outubro rosa fantástico, até de camisa rosa. Aí, hoje. tá vendo? Obrigada, doutora Boa Sproyce. semana. E mulherada, outubro, mês de conscientização, de campanha, outubro rosa. Então, se olhe mais, se toque mais e veja, porque o quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances tem aí de cura, né, doutor Sproyce? E olha, vamos em frente. Brasil, ânimo e vamos diagnosticar isso daí. Já estou na cozinha. Para quê? Para falar sobre alimentação. Todos os dias a gente dá essa dica para você, né? E quando a gente fala em doenças graves, como por exemplo é o caso do câncer de mama, a alimentação, principalmente para quem está passando pelo tratamento, tem um papel fundamental. Existe uma lista de alimentos que devem ser evitados, uma outra lista de alimentos que devem ser incluídos, que só fazem bem à nossa saúde. Para passar essas listinhas pra gente, eu tô aqui com a Karina Boniati hoje. Tudo bem, linda? Tudo jóia? Tudo ótimo. Que é nutricionista e sempre tem dicas fantásticas para passar pra gente. Olha,
Eu tô vendo que hoje tem uma variedade bacana de alimentos aqui, quer dizer, as pessoas que querem evitar, que querem prevenir o câncer de mama e também as que estão passando pelo tratamento, podem se servir à vontade de uma série de alimentos. Exatamente. Quais são as principais restrições que as pessoas devem fazer? Existem alguns alimentos que, inclusive, ajudam as nossas células passarem por essas transformações que podem levar ao câncer, então que eles devem ser completamente evitados. Talvez não totalmente, mas a gente tem que ter uma visão um pouco diferente com relação a eles. Quais são eles? Que a gente deixou aqui, né, o cantinho, digamos, o cantinho do mal, ele tá com o prato vermelho hoje, aquele assim, gritando, tipo, não coma. Alerta, tome cuidado. O que acontece? Os embutidos, de uma forma geral, eles recebem um conservante, que são os nitritos e os nitratos. Esse tipo de conservante, quando ele está dentro do nosso organismo, ele se transforma numa substância extremamente cancerígena. Então, aquelas pessoas que consomem muito esses alimentos devem tomar cuidado. Porque é sempre aquilo que a gente sempre diz, né? O excesso faz mal. Então, além de eu não consumir demais, eu preciso colocar os alimentos protetores que a gente já vai falar. E esses nitritos e nitratos que você comentou, o efeito deles é cumulativo no organismo? Eles não são eliminados? Quanto mais a gente se alimenta dos produtos antioxidantes, mais a gente ajuda essa eliminação a acontecer. Mas a gente não consegue garantir que 100% disso saia do nosso corpo. Não dá pra gente ter aquela certeza, limpou corretamente. Então, quanto mais eu consumo, maior pode ser o acúmulo. E aí tem uma listinha aqui, salame, salsicha, as linguiças em geral, bacon, todos. Um alerta. Até blanquê de peru, peito de peru, essas coisas. Era isso que eu ia comentar. Que a gente acha que é tão inofensivo. A gente coloca sempre na dieta, né? Estou de dieta, vou comer o peito de peru. O blanquê, que não é defumado, é menos nocivo. O que acontece? Principalmente o peito de peru, ele vem com essa capa ao redor dele. Isso é produzido a partir do processo de defumação. Todos os produtos defumados, eles recebem fumaça. Essa fumaça vem da queima da madeira. E aí eu tenho uma substância chamada dioxina. Dioxina hoje é considerado um grande cancerígeno. Já bem documentado na ciência, né? Os cientistas estudam muito essa toxina e isso já é bem decretado. Principalmente porque a gente dá um alerta para o câncer de mama. Porque a glândula mamária, ela tem uma sensibilidade maior com algumas substâncias. A dioxina é uma dessas, que ataca bem frequentemente a mama. Então as pessoas que se alimentam de churrasco, de carnes grelhadas em grelhas, com o uso de carvão, com muita frequência, também tem que tomar esse cuidado. Tem esse risco. Então o ideal é o quê? Todas as vezes que eu for consumir um alimento que venha do churrasco ou que seja defumado, que eu tenha um verde junto. Porque os alimentos que têm essa coloração verde têm um potencial antioxidante bem alto. Então a gente faz um balanço, um equilíbrio. Eu não vou deixar de comer o churrasco, mas não comê-lo sozinho. Colocar esses antioxidantes também. Então, mesmo o blanquê de peru que não vem com aquela casquinha da defumação, ele tem outras químicas, tem nitrato, essas coisas? Tem também. E tem a própria dioxina, só que numa concentração menor. Quando eu tiro a casca, eu estou retirando a grande parte dessa substância. Mas não deixa de ter. Isso acaba entrando no alimento. Notícia braba, hein, gente? Bacon, linguicinha, tudo isso faz parte da mesmo caldeirão. E eu trouxe, no caso, a gelatina pra gente fazer um alerta com relação aos corantes. Os corantes são substâncias químicas que também agridem as nossas células. Então, tomar cuidado, porque não é só porque é bom que a gente tem, né? A gelatina tem algumas coisas legais, mas tem os corantes, tem os então, se você for fazer uso da gelatina, faça a gelatina incolor. Incolor, que é mais com frutas, que é muito mais saudável. E aí o corante, você poderia ter trazido assim uma lista no balcão lotado de alimentos com corante. Aí entrariam todas aquelas guloseimas que as crianças adoram. E isso já vai se acumulando no organismo desde cedo. Pequeno. A criança faz uso sem noção nenhuma de quantidade. E a gente vê cada vez mais aumentando o índice das pessoas com cânceres em geral. Então é um alerta, mais jovens, né? É um alerta para ficar atento com relação a isso. A gente falou agora de muita coisa ruim, né? As coisas que podem muitas vezes aí trazer esse malefício para o nosso organismo. Vamos falar agora rapidamente dos alimentos que fazem muito bem. Quais são as principais substâncias que a gente deve colocar na nossa alimentação? Todos esses alimentos têm antioxidantes, trazem muitos benefícios para a saúde, protegendo as células. Se a gente for eleger um deles que não pode faltar, é o brócolis. O brócolis tem uma substância chamada glicosinolatos, que cada vez mais tem estudos mostrando o potencial dessa substância na proteção da célula, para não deixar ela passar por um processo de oxidação,
E para aquelas pessoas que já têm câncer, tem alguns estudos mostrando até a regressão desse tumor. É mesmo? Então é fundamental Todos os brócolis dias o todos brócolis. os dias, como um remédio. Tá. Né? A pessoa, por exemplo, que já tem Ai, que câncer, remédio bom. toma um remédio todos os dias, coma brócolis todos os dias. Ai, que remédio bom com alho refogadinho assim. Exato. Quanto Quem menos não quer, né? ele for aquecido, mais ele preserva essa substância. Cozinhar no vapor é importante. No vapor, ou mesmo Tá. que for refogar, o menor tempo possível. Deixar ele mais al dente. Exatamente. Não Isso deixar ele é fundamental. desmanchando. E aí existem temperos, outros alimentos e substâncias que a gente pode incluir também, Isso. né? Quanto mais colorida for a alimentação, maior é a riqueza dos nutrientes que ela vai ter. Tá. Os temperos, por exemplo, eles trazem muitos antioxidantes que trabalham também na proteção celular. Usar sempre no final da preparação ou em preparações cruas. Pra cozinhar o menos possível. O menos possível para não ter a perda. Pra manter a os gente vai nutrientes. mostrar aqui já uma salada, um molho vai levar as ervas sem ter o aquecimento. Tá. É onde a gente tem a maior preservação. E as frutas têm um papel importante também. Super importantes, todas as amarelas têm o beta-caroteno, ele protege a degeneração do DNA, quer dizer, o máximo da célula já vai estar protegida. No caso dos morangos, no caso das uvas, a gente tem... roubar um, pode? Pode, Ai, fica à que vontade, já está higienizado, é orgânico, super saudável. Delícia! Também trabalhar com os orgânicos, né, é tão importante. Essas substâncias que são adicionadas nas plantações, isso já vem, não é por fora, isso está na irrigação, portanto o alimento é constituído com essa química. Então quanto mais a Não gente adianta puder que não ter, sai, né? Não tem quanto jeito. mais a gente puder ter os orgânicos, melhor. Aliás, sobre isso eu gostaria que você falasse um pouco mais. As pessoas, não só as que estão passando por esse momento de qualquer tipo de tumor, independente do câncer de mama, mas as pessoas que querem evitar e ficar mais longe disso, eu acho que optando pelos orgânicos, elas garantem um papel importante aí, né? Os Muito. orgânicos realmente eles não deixam o nosso organismo lotado de agrotóxicos. Exato. E é tão difícil tirar essa substância química de dentro do nosso corpo que quanto menos a gente tiver contato com isso, melhor. Então é muito importante que a gente lembre desses nutrientes e mantenha eles no dia a dia da alimentação. Tá. A gente recomenda em torno de 5 porções por dia de alimentos que envolvam legumes, hortaliças e frutas. Tá. A pessoa pode escolher 5 porções de algum desses alimentos. Tá certo. Então, Tá? independente do tipo de alimentos que você gosta, de repente, não gosta do repolho, sei lá. Tem gente que, né, não tem tem algumas restrições aqui e ali. Elimine um ingrediente, mas inclua outro que você Inclua gosta. outro. Faça esse tempero, né? Isso. Do que você gosta. E quanto mais variado, com as dicas. maior o potencial antioxidante E dessa de alimentação. preferência, os orgânicos, Sim, sempre. sempre. Né? Karina Boniati, nutricionista, muito obrigada Obrigada de a novo, você. viu? Até a Sempre adoro próxima.